e não vou estar vendo as perguntas de vocês. Então, a Mônica e a Regina, elas vão estar aí administrando, elas já sabem que pode me fazer a pergunta na hora, não tem problema algum, ok? Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E vou aqui abrir sobre o que nós vamos falar hoje. Todos estão vendo? Sim. Ótimo. Então, muito bem. Para a gente falar sobre mediunidade, né, esse é um tema que a gente tem que, desde já, ter muito cuidado. Nós precisamos, acima de tudo, para entender esse tema, estarmos muito atentos às obras da codificação. Né? Nós vamos falar durante aí o processo, nós vamos explicar sobre a mediunidade e o quanto que ela é importante dentro da doutrina espírita. O que nós vamos falar hoje é baseado no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Aliás, já digo agora para vocês que o Livro dos... Oi? Muito bem, vamos lá. Na hora que vocês falarem, eu paro de falar aqui, tá bom? Então, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro a ser codificado e a continuação, né, da obra de Allan Kardec é o Livro dos Médiuns, é o livro que já vem na sequência, é o livro que vem falar de um assunto bastante importante. E no Livro dos Médiuns, na sua introdução, Allan Kardec, ele já vem falando que este livro, ele é continuação do Livro dos Espíritos, né? Então, é muito importante a gente estar atento a essas informações. A gente vai falar um pouquinho de história, não vai ser muita coisa não, só para a gente entender. A mediunidade na época da antiguidade. Antes da gente falar da antiguidade, eu quero deixar também aqui para vocês que a palavra mediunidade, ela foi criada quando Allan Kardec começou a codificar a doutrina espírita. Não existia essa palavra, assim como a doutrina dos espíritos estava iniciando e precisava de terminologias novas. Então, a palavra mediunidade você vai encontrar a partir da criação da codificação. Antes disso, apesar de ser mediunidade o que nós vamos falar na antiguidade, ela não tinha esse nome. E a gente vai agora navegar um pouquinho nesse entendimento. Os primeiros habitantes do planeta, eles chamavam Deus, né, a qualquer fenômeno natural que pudesse acontecer, que eles tivessem medo ou que trouxesse um impacto muito grande na rotina deles. Então, os trovões, né, os raios, eles sentiam medo e achavam que eram deuses, né? Que o raio era um deus muito poderoso, assim como erupções vulcânicas e vários outros fenômenos que eles viam a força da natureza, né? Como que a natureza agia. Então, eles entendiam que para poder ter uma vida melhor ou ter um acontecimento melhor nas suas vidas, eles tinham que agradar esses deuses que eles imaginavam, né? Então, eles imaginavam que tinha que agradar
para não ter uma erupção, eles tinham que agradar para não ter os raios, os trovões, eles tinham que agradar para que a chuva viesse. Então, foi muito assim, no início, foi muito rústico, mas esse rústico era necessário, porque nós, ali naquele momento, estávamos começando a nossa evolução. Mediunidade existe desde quando existe o ser humano na face da Terra. Tá? A questão de ser intermediário existe desde quando existe ser humano. Não é algo que foi criado, que aconteceu depois. Então, a gente vai mais um pouquinho à frente, né, na mediunidade primitiva, e a gente vê em várias culturas, em muitas culturas de diversos países, a cultura de ter que sacrificar um animal para poder agradar aquilo que eles acreditavam que era o Deus, né? Para poder ter uma colheita melhor. Então, isso era muito comum e era normal também. Todas as culturas a gente tem esses registros, né? De que para que você tivesse uma melhor colheita, para que você pudesse receber a chuva, para que você pudesse fazer um agrado àquele fenômeno que eles não sabiam, não reconheciam, então você tinha que sacrificar animais para que ocorresse o que você estava esperando. Mais um pouquinho à frente, a gente vai falar sobre mediunidade tribal. Aí já evoluiu mais um pouco, né? Essa conexão do ser humano com os seres desencarnados, né? Essa comunicação começa a ficar um pouco melhor. Por que isso? Porque quando a gente fala de mediunidade tribal, a gente já fala de um ser humano que está intermediando situações de cura, situações de tomada de decisões para aquela tribo, de tomada de decisões para uma pessoa. Então, a figura aí desse personagem, ela é muito poderosa nas tribos, né? É ele que se comunica com os espíritos, né? É ele que se comunica com Deus, é ele que é o principal intermediário nessa questão desse relacionamento do ser humano com aquilo que eles acreditavam ser Deus, com aquilo que eles acreditavam ser a divindade. Alguma pergunta aí, gente? Tranquilo? Só repetindo que eu estou às cegas aqui, eu só estou vendo a minha tela, porque eu não consigo o recurso de ver o chat. Então, nesse momento, era muito comum rituais, era muito comum se ter objetos, se ter talismãs, para poder se proteger de uma situação, para que os caçadores pudessem ter uma ótima caça, né, vir com bons resultados daquilo que eles estavam se propondo, para que se tivessem guerra, eles pudessem guerrear sob o nome daquele Deus que eles acreditavam, com, vamos dizer assim, todas as, não é a palavra mais correta, mas é que vem nesse momento, com todas as bênçãos, né, desse ser que era o responsável, né, esse feiticeiro, esse líder que estava ali para intermediar. A gente vai ver um pouquinho mais à frente mediunidade na mitologia, né? A gente vai ver que existiam os oráculos, né? Um dos mais famosos é o oráculo de Delfos, que fica na Grécia. Então também se ia buscar ali com aqueles seres que viviam no oráculo as suas orientações de como fazer, de como prosseguir ou o que não fazer. Então, era muito comum, não só na Grécia, como em outras culturas, a questão do oráculo. Inclusive, a gente vê, né, em alguns filmes atuais,
a questão de você ir buscar uma tomada de decisão e você vai buscar o oráculo, né? Você vai buscar a pessoa que representa, ela representa aqui o que Deus ou aquela força que você acredita que está te orientando através do oráculo. Alguma pergunta? Os egípcios, a gente começa a ver registros, né? A gente já começa a ver registros na história de uma organização, né? A gente já começa a perceber que há uma organização entre os encarnados, as suas experiências sendo registradas, né? E tendo ali nesse registro a questão também mediúnica de trabalhos que faziam como curas, né? Como também outras tomadas de decisões. Então a gente vê essa questão muito clara na época dos egípcios, né? A gente vê através da comunicação que eles utilizavam esse registro de como tinha que se fazer uma cura, né? Se ia ser curado, se ia ter uma, uma boa sorte naquilo que estavam se colocando ali. Então é muito interessante que existe esse livro dos mortos, né? E no livro tem lá não só a prática da cura, como vários outros fenômenos que eles já estavam praticando. Na Índia, a gente vê, a Índia é uma, vamos dizer assim, é uma miscelânea de culturas, né? Você tem ali várias seitas, você tem várias religiões, você tem vários segmentos, né? Tão distintos uns dos outros. Então, a gente trouxe aí para destacar um pouquinho o que acontece lá, os hindus, né? E eles têm essa iniciação de se concentrar, de não ser perfurado por instrumentos afiadíssimos, né? Eles também tinham um domínio de conseguir fazer desdobramentos. Então, é bem interessante. Esses desdobramentos também, muitos caçadores, né, de algumas aldeias, eles se colocavam, eles conseguiam desenvolver essa técnica anímica e iam buscar onde que estava aquela caça, seria o lugar melhor para achar mais animais, onde estariam os peixes em maior quantidade. Então você vê que tem aí toda uma história bem interessante e que a mediunidade não é da doutrina espírita. A palavra mediunidade, sim, mas o fenômeno de comunicação, o fenômeno de emancipação da alma existe desde que o mundo é mundo. Alguma pergunta? A mediunidade natural revela-se exuberante por toda a Bíblia. Eu vou já adiantar um pouquinho aqui, mas eu também vou falar um pouco mais lá na frente. Mediunidade, não existe nada sobrenatural em mediunidade. A mediunidade, ela é natural. O que dificulta para muitas culturas, e também se a gente não estiver atento, também até para nós espíritas, é de a gente ter o conhecimento de que aquilo que não pode ser explicado por falta de equipamentos, por falta de uma visibilidade maior, por falta de um raciocínio, ou como provar, não significa que é sobrenatural. Então, essa questão de quando você não pode provar algo, quando você não pode medir, e quando fica no abstrato, muitas culturas colocam como sobrenatural, mas não é. Está acontecendo algo que dentro das leis que Deus cria, né? E dentro das leis que se regem este planeta, que é onde nós moramos, existem leis que nós talvez ainda não conheçamos, né?
Até pouco tempo a gente não sabia que existia eletricidade, né? A gente não sabia que existia várias outras leis. Então é muito importante ficar claro isso, que a mediunidade não tem nada de sobrenatural nela. E a gente vê, né, alguns casos, a Bíblia, se você for na Bíblia, você vai pegar centenas de casos de todos os tipos que você pode imaginar de fenômenos anímicos, fenômenos de transporte, tudo que você possa imaginar. A gente vai até mostrar alguns exemplos aqui para a gente poder dar continuidade. Alguma pergunta? Todo mundo em silêncio. Até agora nada. Então, na Bíblia, a gente vê vários exemplos de voz direta. O que é voz direta? Né? Você está lá, vai iniciar a sua entrada no deserto, você está sozinho, não tem ninguém, e você ouve uma voz falando com você, uma voz direta. Não tem nenhum ser humano ali falando perto de você. Você está só e você ouve a voz. A voz de quem? Da espiritualidade. Então, é a voz, é o fenômeno de voz direta. Isso aconteceu, e vocês podem ver em Êxodo, lá no capítulo 20, né, no versículo 18. Aqui, no caso, nesse exemplo, eu trago para vocês que não foi só uma pessoa, não, que ouviu, né? Todo o povo ouvia vozes, e além de ver vozes, viam relâmpagos, né? E isso trouxe lá para eles um certo pavor. Mas a voz que eles ouviam e que se fazia vibrar com tanta intensidade é a voz direta. Outro exemplo, e tem vários na Bíblia, várias, é sobre materialização. Ixi, acho que eu tenho que fazer aquela brincadeira lá de soltar a língua, né? A luta de Alguma pergunta, gente? Enquanto não. Não escutei. Tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá bom. Então, sobre materialização. A luta de Jacob. O que acontece ali? Eu coloquei Jacob, mas não é Jacob, é Jacó. Ele tem lá, ele está caminhando e acontece que vem um espírito que aparece, não se sabe de onde, se materializa e eles começam ali um diálogo, começa ali uma conversa, e quando ele pensa que é uma pessoa que estaria encarnada, era um espírito que estava se materializando. Então é muito bacana depois vocês darem uma olhada aí em Gênesis 32, 24. Também tem vários casos desse fenômeno que é pneumatografia ou escrita direta. Aliás, na minha primeira imagem lá, quando eu coloquei a imagem de Moisés, quando ele foi receber os mandamentos, foi através do fenômeno de pneumatografia, né? Foi a escrita direta, não teve intermediário. O fenômeno se deu de uma escrita direta nas pedras. Aqui também está acontecendo um banquete, né, com o rei Baltazar, e umas palavras são escritas na parede, né? Essas palavras são escritas por este fenômeno de pneumatografia, e é numa língua até que eles não entendem. Mas depois lá, aqueles que conheciam a língua entendem que aquilo era uma mensagem dizendo que o reinado dele estava próximo de acabar e tinha também umas outras orientações. Então você vai ver lá em Daniel, capítulo 5, versículo 5. Quero aproveitar também
e falar de diversos fenômenos de pneumatografia que você pode estar encontrando na Revista Espírita, né? Lá você vai encontrar também vários fenômenos que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí. Então, finalmente, a gente fez essa introdução, né? Contando um pouquinho da história dos fenômenos de comunicação, né? De emancipação da alma, de mediunidade, para a gente chegar, enfim, no livro dos médiuns, né? E aqui na introdução dos médiuns, a gente vai destacar o seguinte: o livro dos médiuns, ele é para ser o espiritismo experimental. Allan Kardec, quando elaborou junto com os espíritos superiores este livro, foi para trazer a oportunidade de se experienciar tudo aquilo que ele tinha também realizado nas suas experiências, né? Quando Allan Kardec traz esse livro, a gente tem que ter esse raciocínio de que é para a gente experimentar, né? Ele quer dizer o seguinte: experimenta para ver se o que eu fiz aqui está certo, experimenta para ver que fenômenos podem acontecer com vocês, experimenta para que vocês saibam que vocês podem se comunicar com os espíritos de uma forma muito segura, de uma forma muito bem formulada, né? Com muito cuidado e com estudo. Então, por isso que chama Guia dos Médiuns e Doutrinadores, né? Trazendo essa palavra guia, né, para os dias de hoje, é a mesma coisa de falar que você adquiriu um equipamento eletrônico, aí você pode escolher o que você quer aí, como exemplo, um notebook, um celular. Então, você tem um manual de instruções. No caso, o livro dos médiuns é um manual de instruções de como se comunicar com segurança com o plano espiritual, de como não ser enganado, de como ter fundamentação. Então, ele é o guia, é o livro que faz com que a gente tenha a oportunidade de ter as experiências mediúnicas, porém com segurança. O Guia dos Médiuns e Doutrinadores contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo, né? Que, como eu disse, é a continuação aí do Livro dos Espíritos. Então, na sua introdução, eu quero trazer aqui destacado que a mediunidade ela é natural. E é muito natural o desejo de todos aqueles que querem ingressar na doutrina dos espíritos de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Esta obra destina-se a facilitar isso, permitindo aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Então, assim, toda pessoa que chegar na doutrina espírita, como vocês devem estar chegando e outros que já estão, a gente pode, sim, estudar essa comunicação, a gente pode, sim, saber o que está acontecendo, receber orientações, aprender com a espiritualidade. Esse é um dos propósitos da doutrina espírita. Eu já começo dizendo aqui que a mediunidade ela pode viver sem a doutrina dos espíritos, que foi o que nós falamos, contando a história da mediunidade. Mas a doutrina dos espíritos não pode viver sem a comunicação dos espíritos, porque senão não é doutrina dos espíritos. Então, todo aquele que tiver a oportunidade, que quiser aprender, que não quiser se equivocar quanto ao assunto de comunicabilidade, de emancipação da alma, o estudo do Livro dos Médiuns é fundamental.
Então, ainda na introdução, como instrução prática, ele não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas todos que querem observar os fenômenos espíritas. Ó, eu aí já colocando uma pimenta nesse tema de hoje. Bem discretamente, ficou colocando aí uma pimenta. Olha lá. Olha o que Allan Kardec está dizendo na introdução do livro dos médiuns, que tem, sim, a instrução prática para os que são médiuns, mas aqueles que não são médiuns, não há problema algum em conhecer como se dá o mecanismo. Então, a gente já vai aí soltando essa, essa pimentinha que Allan Kardec traz. Que isso quer dizer? Todos nós somos médiuns? Bom, vamos pensando aí. Né? Será que Allan Kardec ia colocar essa instrução se todos nós fôssemos médiuns? Bacana, hein? Mas é também um convite. Opa, tem pergunta? Então, é também um convite para as pessoas que não tenham mediunidade, que nada as impedem de estarem estudando, de chegarem até os cursos da doutrina espírita, cursos de educação mediúnica. Mas a pergunta é, o que é a mediunidade? O que é a mediunidade? Né? O que é você ter mediunidade? A gente vai falar, então, o que vocês pensam aí, o que é mediunidade. A mediunidade é natural, não tem nada de sobrenatural, isso nós já falamos. Pode não ser comum para nós, pode não ser comum para muitos de nós, porque não tem o contato, né, mais frequente, mas não é sobrenatural. Edson, tem uma pergunta. Manda! Pode fazer? Pode! A mediunidade não é natural. A mediunidade é natural. Não tem nada de sobrenatural, certo? Certo. Então, ela pode ter uma pessoa má que é médium, uma pessoa boa que é médium, quer dizer, não é de sentido moral? Não, exatamente isso. A mediunidade não tem moralidade. Médium pode ser aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo mais do dia de hoje, tá bom? Para vocês? Pode ser? Então, a mediunidade, ela não tem a ver com moralidade. Por isso que a gente diz que a mediunidade, ela funciona, e eu vou dar um exemplo dos dias de hoje. A gente vê vários anúncios por aí, né? Traga o seu amor em 7 dias, né? Ou destrói alguém para você que está te incomodando. A pessoa tem mediunidade, ela tem contato com os espíritos. Agora, o fenômeno dela ter mediunidade, ela pode usar para o bem ou para o mal. Ela vai estar ligada com aquilo que ela deseja. Se ela tem mediunidade e ela quer praticar o mal, ela vai estar agregada com espíritos que querem praticar o mal. Agora, se ela tem mediunidade e quer fazer a caridade, ela vai se aproximar dela espíritos que estarão nesse propósito também. Então, a mediunidade, espero que eu tenha respondido. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Então, a mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual. Você vai ter o intercâmbio. Agora, com quem você vai intercambiar, nem sei se existe essa palavra, mas com quem você vai intercambiar, aí é uma outra situação. Né? O pensamento, as suas vibrações, você pensa e o que você pensa é com que você vai ter afinidade, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. Agora a gente vai... Edson, eu tenho uma observação para fazer. Pode.
É por isso que quem não é médium tem também que estar aprendendo sobre mediunidade? Por causa desse intercâmbio? Tá, a gente vai chegar nessa questão, que vai estar lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? A gente vai chegar lá vai estar perguntando se nós somos influenciados pelo plano espiritual, e vai estar lá que nós somos mais do que nós pensamos. Mas aí é uma outra situação. Todos nós somos influenciados. Agora, entre ser influenciado e ser médium, daquela influência vai uma grande distância, né? Então, a gente vai entender esse processo um pouquinho mais ali na frente. Agora, o que é o mediunismo? Né? A gente falou de mediunidade e nós vamos falar de mediunismo para a gente saber a diferença. É a prática da mediunidade sem educação mediúnica, sem conhecimento, sem instrução, né? A pessoa chega e fala assim, você é médium, vamos lá que você vai desenvolver a sua mediunidade. E às vezes vai te levar, não estou falando mal aqui, deixar muito claro isso, não estou falando mal de outras denominações, né? Eu estou apenas dizendo que algumas denominações não têm o estudo daquele fenômeno que é a comunicação. Então, muitas vezes, aquele adepto, ele não tem conhecimento, né? Ele não tem conhecimento, ele não tem instrução, então, ele é apenas uma pessoa que tem o mediunismo, né? Então, o mediunismo pode ser qualquer pessoa que não tem o estudo da mediunidade. Tá claro isso? Como não tem o estudo da mediunidade, né? Em algumas outras denominações, pode ser até que esteja mudando isso, né? Eu estou aqui só comentando aquilo que a gente tem de ideia, mas pode ter já alguns cursos ensinando aquela pessoa que é médium como ter a mediunidade controlada, com educação, sem se machucar, sem estar tendo dificuldades maiores para isso. Dentro da doutrina dos espíritos, muitas casas, muitos centros espíritas adotaram o curso de educação mediúnica, né? O que é o curso de educação mediúnica? É um curso que vem na sequência de quem quer conhecer a doutrina espírita, do curso básico, né? De casa para casa, às vezes muda a quantidade de tempo ou o nome que se dá ao curso, mas isso não tem problema algum. O importante é que se dá nos 2 primeiros anos a base da doutrina dos espíritos, né? Você vai aprender sobre a doutrina dos espíritos e depois, na sequência, aí vem o curso de educação mediúnica. Pessoas que possivelmente têm mediunidade e que têm a oportunidade de estar estudando cada uma dessas ferramentas e nesse estudo, que depois passa também por um período de prática, tem um estudo teórico e, na sequência, a prática, com muito cuidado é feito isso, por pessoas experimentadas, que têm bastante conhecimento, que sabem lidar com várias situações. Então, esses instrutores vão permitir a parte prática da educação mediúnica, né? Então, a pessoa vai ter aulas de psicofonia, né? Do espírito falar através do aluno, vai ter psicografia, vai ter vivência. Então, são todas ferramentas que são testadas na prática para ver se o aluno realmente ele tem mediunidade. Tendo conhecimento, o adepto pode se prevenir quanto às influências espirituais, que foi a questão que a Mônica trouxe, que está na questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Então, para que serve o curso de educação mediúnica? Muitas vezes a pessoa ela pode sim estar sendo influenciada de forma
que traga um desequilíbrio para ela. Então, ela vai fazer, quando ela chega no centro espírita, a primeira coisa que é feito, ela vai para uma entrevista, onde ali, nesse atendimento fraterno, o atendente vai identificar, né, o que pode fazer por aquela pessoa. Então, geralmente, vai fazer um tratamento, e esse tratamento é um tratamento onde a pessoa vai assistir uma palestra, é um tratamento onde a pessoa vai tomar passe, tem um tempo para isso. Quando termina o tratamento, ela passa de novo numa entrevista. Tá tudo bem? Tranquilo. Ela quer continuar seguindo a doutrina espírita? Muito bem. Não quer? Não tem problema algum. Ah, mas eu gostei, quero fazer cursos. Então, ela começa no curso básico 1 e vai até chegar no mediúnico. Pode ser que nesse trajeto, né, a pessoa também já manifeste algumas possíveis mediunidades, né? Pode ser que sim. Então, ela vai receber toda a orientação para isso até chegar no curso de educação mediúnica. Tá certo? Então, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, eles perguntam, o Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? Sobre os nossos pensamentos e nossas ações, né? E a resposta é que muito mais do que a gente imagina. Mas o que eu quero deixar claro aqui, que houve uma má interpretação também dessa questão. Quando essa resposta foi dada, todo mundo começou a falar que todas as pessoas são médiums porque sofrem influência. Não, não necessariamente. Você pode ter uma influência de um espírito, mas não quer dizer que você é médium. Porque médium é quando você consegue captar a informação que o espírito está te passando e você capta essa informação, entende essa informação e aí sim você é intermediário, né? Então, como que você pode ser médium? O espírito falou, você escutou claramente, né? Não com a audição física, mas você captou as vibrações que ele está lhe dizendo, você está entendendo, então você estabeleceu uma comunicação. Se estabelecer uma comunicação, você então passa a ser médium. Ah, eu estou vendo o espírito. Você está vendo o espírito? Tem certeza? Estou vendo o espírito. Ele está lá de vestido cor-de-rosa, um chapéu, um lacinho na cabeça, e está sorrindo para mim. Então, você está vendo o espírito, você está tendo ali a vidência, né? Então, aí, nesse caso, você é um intermediário. Mas influência, não. Eu vou dar um exemplo muito grosso para tentar explicar melhor isso. Por exemplo, quando você assiste televisão e você vê uma determinada comercial, o que os técnicos que fizeram aquele comercial querem? Querem impactar você de uma forma inconsciente. Então, eles tentam te influenciar para você comprar aquela marca, para você fazer daquela maneira. Então, os espíritos, eles não têm como agir sobre a matéria. Eles não têm como te obrigar a fazer alguma coisa. Eles podem influenciar, sugerir ideias. Agora, se você vai captar a ideia ou não, não significa que você é intermediário, que você é médium. No livro dos médiuns, nós vamos ter lá mais de 56 tipos de mediunidade. Nós vamos ter mais de 80 tipos e variedades de médium. Então, vocês percebam, até mesmo nós que somos mais experientes dentro da doutrina, a gente deveria estudar muito mais sobre todos os tipos de mediunidade. Quando eu digo estudar, eu quero deixar claro que não é só o livro estudar a parte teórica. Isso é importantíssimo. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas lembrando que o livro dos médiuns é um livro de experimentação. Então, a gente deveria ter cursos mais específicos, não só o curso que tem de educação mediúnica, mas ter cursos mais específicos para que a gente testasse esses tipos de mediunidade, né? Para que a gente pudesse ter oportunidade de ver todos esses tipos de mediunidade. Isso é só uma questão de curso mesmo. Então, o curso de educação mediúnica,
Para vocês que podem vir a ingressar, né, nos cursos de educação mediúnica, depois que tiverem passado pelos cursos básicos da doutrina espírita, o que acontece? Como que é feito a parte de início de comunicação? Como é feito a parte que você é iniciado para ver se realmente você tem mediunidade? Então, nós falamos, e vamos repetir, que existe primeiro todo o estudo teórico da doutrina espírita. Em algumas casas aqui na região de Carapicuíba, Barueri, Osasco, existem um sistema de ensino que é diferenciado. Pode ser que na sua casa espírita, onde você esteja hoje, ou na região que você esteja, seja um pouco diferente. Não quer dizer que é melhor, não quer dizer que não é melhor, mas apenas critérios que foram utilizados, né, para que pudesse ter um aproveitamento. Então, dentro disso que eu falei daqui das casas da região, quando você ingressa na doutrina, que você vai estudar a doutrina dos espíritos, você começa nessas casas que eu estou dizendo aqui da região, você começa no básico 1, depois básico 2, aí vai para o curso mediúnico 1, que é mais de 80% teórico, 95% teórico e 5% prático. Tem alguns exercícios mediúnicos que são feitos lá. No mediúnico 2, você já tem aí 70% teórico e 30% prático, né? Então, você vai praticar bastante. E foi criado, há alguns anos, o mediúnico 3, que até então ele é exclusivamente para a parte prática. Então, o aluno chega no mediúnico 3, ele só vai ter a prática. Então, vai ser exercitado a gente vai exercitar muito dessas possíveis mediunidades que ele tem. E, às vezes, aquele que já é médium, que já descobriu que é médium lá no curso básico 1, no mediúnico 1, no mediúnico 2, ele já vem com algumas ferramentas. Pode ser que no mediúnico 3 ele tenha outras ferramentas abrindo um leque. Então, por exemplo, ele dava só passividade, um exemplo. Aí ele começa naquilo que a gente chama, né, que é a bicorporeidade, que é o desdobramento, né? Ele pode ter vidência. Então, a gente testa todas essas ferramentas nos alunos do Mediúnico 3. É muito interessante esse curso, ele é bem intenso. Então, você começa ali, vou falar aqui das 5 fases, né? Quando você chega no curso básico, no curso Mediúnico 1, desculpa, são as 5 fases. Ou melhor, no curso Mediúnico 2, as 5 fases que você é testado, que a gente chama de PACEM, né? PACEM, então a letra P é percepção dos fluidos. Então o aluno ele vai perceber as energias que estão no ambiente, ele vai perceber outras energias que ele não está acostumado, ele vai perceber energia de espíritos que estão ali também como alunos, também aprendendo com a gente. Isso é normal acontecer. Então, ele tem primeiro a percepção das suas energias, ele tem a percepção das energias dos companheiros alunos encarnados que estão ali e a percepção das energias que envolvem o ambiente naquele dia de aula. Feito isso, ele passa para outra fase, que é a aproximação. O que é a aproximação? É quando, ali naquele curso de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica, os espíritos que estão ali, que são responsáveis pelo curso, eles se aproximam do aluno. Então, ele vai sentindo a aproximação dos espíritos, que talvez ele já até sentisse, mas como não tinha treinamento, tinha muito medo, tinha receio, entendia como qualquer outra coisa, tinha até pavor. Então, é feito com muita segurança essa aproximação. Passando para outra fase, é o contato. Então, o espírito se aproximou e chega do lado, né? Vamos dizer assim, do lado do aluno. Então, ele faz o primeiro contato, ele se aproxima.
Por que isso? Porque estão afinando as suas energias, as suas vibrações. O espírito que vai se comunicar está se afinando com o encarnado e o encarnado está se afinando com as energias do espírito que vai se comunicar. Então, é muito importante todo esse processo para poder haver comunicação. Depois disso, o envolvimento. Então, o espírito que vai se comunicar, ele, tendo afinidade com aquele encarnado, que neste momento é aluno do curso de educação mediúnica, ele envolve, ele entra na faixa, além de estar na faixa vibratória, ele entra naquela capacidade que aquele encarnado tem. Então, se o encarnado tem a capacidade de falar, que é a psicofonia, se ele tem a capacidade da psicofonia, se ele tem a capacidade da vidência, é nesse momento que, durante essas aulas práticas, vai ocorrer o envolvimento. Quando aconteceu o envolvimento, aí ocorre a manifestação. Então, o espírito consegue fazer a comunicação. Olha só como que o processo ele é bem minucioso, ele é um processo que é feito, repito, com toda a segurança, né? A gente, nesse curso, a gente informa o aluno que aí ele não precisa ter receio, que ele está sendo muito bem amparado, e é muito importante, porque isso a gente está falando de educação mediúnica. Alguma pergunta? Aproveita. Então, aqui, a resposta. Todas as pessoas são médiums? Edson, eu tenho uma. Pode falar. Posso falar? Pode. Edson? Pode falar. Então, é assim, pelo que eu entendi, não é só quem é médium que pode fazer os cursos mediúnicos. Quem não é médium também vai passar por todas essas fases, é isso? Exatamente. O porquê disso? Lembra lá no começo, quando Allan Kardec diz que também aqueles que não são médiums podem fazer? Por quê? Porque a gente não... Pode ser que a pessoa realmente não tenha nenhuma mediunidade, mas é importante que esse estudo ela tenha conhecimento, para ela saber como funciona o mecanismo. Ela não tem mediunidade, mas ela está vendo lá como que funciona um trabalho de cura, ela está vendo lá como funciona um socorro a um espírito, ela está vendo lá como que funciona um diálogo, né? Que você está conversando com o espírito desencarnado, está orientando. Então, ela entende o processo. E isso é importante por vários fatores. Ela pode vir ser um instrutor de curso da casa, ela pode, com essa experiência, auxiliar depois num curso até mais mediúnico, como o Mediúnico 2, o Mediúnico 3. Não necessariamente ela precisa ter mediunidade, mas ela conhecendo como funciona o mecanismo, isso é muito útil, né? Aonde ela estiver. Ela também vai entender o processo que pode estar se dando com ela, né? Ela vai estar mais sutil, tudo que chega até ela, de pensamentos. Então, é muito importante. A pessoa deve fazer sim. Eu apoio totalmente. E não estou dizendo por mim, eu, Edson Voltonini. Eu estou dizendo que apoio porque Allan Kardec escreveu e está aí no livro dos médiuns, né? Ok? Então, todas as pessoas são médium? Quantas pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito com que frequentemente se apresentam. Aqui, Allan Kardec está fazendo uma advertência, e você acabou de perguntar se qualquer pessoa pode. Pode, desde que ela esteja inserida nos cursos da casa, né, que tenha passado pelos cursos, aí ela pode, porque ela está seguindo o que o centro espírita pede, tranquilamente. Ninguém vai impedi-la se ela fizer tudo o script certinho. Mas aqui, Allan Kardec faz uma advertência. Quando a pessoa ela quer ir só por curiosidade, ela não quer ir para aprender, né? E se essa curiosidade for num nível ruim, for num nível de apenas especulações, então, em vez dela ajudar, se ela estiver participando de uma experiência mediúnica, ela pode até atrapalhar nessa questão dela não acreditar,
nessa questão dela estar emitindo pensamentos que não são bons. Tanto que a gente fala isso, que, por exemplo, se for, a gente está falando de curso, de educação mediúnica, mas se for um grupo que já trabalha, que não é um grupo de alunos, que é um grupo que já vem trabalhando, para uma pessoa poder visitar, existem várias questões que são levantadas. Tem grupos que nem deixam pessoas visitarem. Tem grupos que permitem, desde que sigam algumas regras, ok? Então, está no livro dos médiuns, no item 61. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Então, ó, toda pessoa que sente, tem que sentir a influência. Se não sentir, não é médium. Bom, aqui ele está repetindo, né? São todos mais ou menos médiums, e que somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, aqui ele está apenas afirmando, Allan Kardec, que as pessoas que são médiums, elas têm essa faculdade, aí depende muito qual a ferramenta que ela tem, mas que ela é bem caracterizada. Aqui, para encerrar, que eu estou vendo que a nossa hora já está dando, né? Eu só vou fazer esse fechamento aqui. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Aqui é o discurso do Allan Kardec, que está na Revista Espírita, tá? É outubro de 1861. Ele diz lá: não sou, pois, médium, no sentido vulgar da palavra, e hoje compreendo que é feliz para mim que assim o seja. Então, o próprio Allan Kardec não era médium. Tá? E ele não podia ser médium, porque ele não podia ter uma influência que comprometesse o trabalho que ele veio fazer, que era de codificar a doutrina espírita. Por isso que ele foi super exigente em todas as informações que ele recebia. Nenhuma informação que ele recebia, ele aceitava assim, aceitei. Não, investigava, tinha que ter outras fontes. As fontes tinham que ser fontes que uma não conhecia a outra. Tinha que vir a informação, e de todas as fontes a informação tinha que ser certa. Ainda, quando vinha, tinha que ser racional, tinha que fazer parte da razão de Allan Kardec para que ele pudesse, então, aceitar. Então, vocês estão vendo que é muito importante, eu deixo aqui a mensagem para vocês. Você que é espírita, você que está entrando agora na doutrina dos espíritos, não pode, não deve ficar sem estudar a codificação. Estude, mas não é ler, é estudar. Estude o livro dos espíritos, estude o livro dos médiuns, estude o evangelho, estude as revistas espíritas. Existe hoje terminologias que são novas, mas que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado porque elas são diferentes das terminologias que Allan Kardec usava. Então, por conta disso, só o estudo nas obras de Allan Kardec nos dará segurança para a gente entender as terminologias de hoje. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Estou aqui à disposição para responder as perguntas. Eu vou tirar aqui dessa tela. O Edson, não tem perguntas, mas tem comentários aqui. Tem um comentário aqui que diz o seguinte: a energia que essa pessoa, que é apenas curiosa, poderá atrapalhar a sessão mediúnica correta? Aliás, é uma pergunta mesmo. Você entendeu? Como é que é a pergunta? Repete. A energia que a pessoa que é apenas curiosa pode atrapalhar a sessão mediúnica? Não. Vou explicar melhor. Curiosidade todos nós temos. Eu duvido um de nós que não chega numa reunião, né? Pela primeira vez, eu começo um estudo sobre mediunidade que não tem curiosidade. A curiosidade que levou a pessoa até lá, não é? Então, a curiosidade em si não tem problema algum. O problema é a intenção que a pessoa tem. E a intenção que a pessoa tem
Se as pessoas que são responsáveis não perceberem a intenção real dela, o plano espiritual percebe, né? Então, por conta disso, essas pessoas, de alguma maneira, se elas conseguirem entrar, elas podem até influenciar um pouquinho, mas logo são isoladas. Mas o certo é você só levar pessoas para uma reunião, estou falando de reunião, não estou falando de curso mediúnico. Você só levar pessoas para um trabalho mediúnico, seja ele qual for, pessoas que são sérias, que têm bastante conhecimento da doutrina, pessoas que querem realmente praticar a caridade, aí não tem problema algum, é tranquilo. É assim, Edson, aqui a gente está voltando às palestras pensando nos jovens. E eu tenho uma pergunta. E aquele jovem que tem uma doença, talvez ser espírita, o jovem que é espírita, para onde é que ele vai, com quem que ele fala, como que ele age, o que ele tem que se preocupar? Bacana. Eu vou contar aqui uma historinha rapidinho para vocês, tá? Parece que não, tá? Mas eu fui do grupo de jovens, tá? Na minha época. Eu fui do grupo de jovens da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? E na época a gente se encontrava aos domingos. No domingo de manhã era dividido, né? Os jovens de acordo com o nível de conhecimento, é como se fosse um básico 1, um básico 2 e assim por diante. Quando terminava os estudos, nós íamos para a gente ia para as visitas, né? E cada domingo era um lugar diferente, eram vários lugares diferentes a cada domingo, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens entrando, né, participando nas suas casas espíritas, querendo conhecer, querendo aprender. A gente precisa de vocês, que são jovens, que são muito inteligentes, que com certeza têm capacidade e vão estar aí, primeiramente, crescendo, né, através do estudo, que isso que é o mais importante. E o segundo mais importante, ajudando, né, na disseminação da doutrina dos espíritos. Então, para esse jovem que está interessado, é bom ver que região que mora, né? Mas na região que mora, conhecer as casas espíritas que tem, como que funcionam essas casas e a casa que mais se adequar para você, começar a frequentar, começar a fazer os cursos, e aí é só seguir o que está te esperando, né? Que é através do conhecimento, através do estudo, para poder ser bastante útil dentro da seara de Jesus. Será que eu respondi? Respondeu. Alguém tem alguma pergunta, gente? Algum comentário? Edson, eu gostaria de compartilhar uma situação e ver o que vocês têm a me falar. Posso? Pode, estou te ouvindo. Como que é seu nome, minha querida? Gabriela. Tá bom, Gabriela, pode perguntar. Pode falar, compartilhar comigo. Eu sou da doutrina espírita, minha família, só que eu não praticava. E aí eu comecei a frequentar o centro. E eu tive um sonho que eu estava num lugar me preparando para dar o passe em um homem. E aí, no momento em que eu ia dar o passe, ele estava muito nervoso. E eu não estava, meio que preparada para aquilo. Aí eu acordei. E quando eu acordei, eu falei, meu Deus, me ajude a entender o que eu sonhei agora. Eu preciso saber. E voltei a dormir. E nisso eu via que um homem até mim, e ele falava que aquele espírito, ele precisava de uma ajuda. Até então, tudo bem. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi no sábado, eu sou socorrista, né? Eu sou do resgate. Quando foi no sábado, de madrugada, eu ouvi uma correria no prédio, e aí o porteiro me interfonou. Detalhe, no sonho, o homem me falava o nome desse espírito. E aí o porteiro me interfonou de madrugada e falou, você pode vir até tal apartamento, porque tem uma pessoa que está em parada cardíaca.
Eu cheguei lá para prestar o socorro até, e eu senti uma energia muito forte, assim, por perto. Só que aquele homem, de fato, ele veio a óbito. E quando chegou o resgate, a família, tudo, falou, na hora que foi falar o nome, falou qual que é o nome dele pra gente tal. É o mesmo nome do rapaz do meu sonho, que precisava de ajuda. Eu fiquei assim, sem entender, mas... Olha, que bacana. Primeiramente, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência, né? É uma experiência que a gente aprecia muito, né? A sua coragem de estar compartilhando com a gente. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Quando nós vamos dormir pelo fenômeno do sono, quem dorme é apenas o nosso corpo físico, que precisa recuperar suas energias, né? Agora, nós, alma, nós nunca dormimos. Pode até ter um ou outro que fica agarrado ao corpo e não consegue, né? Fica lá mesmo parado. Mas nós vamos para várias atividades e vamos de acordo com aquilo que a gente tem afinidade. Então, por exemplo, a pessoa que tem algum vício, ela vai atrás daquele vício quando ela vai dormir. A pessoa que trabalha para o bem, ela vai trabalhar para o bem quando vai dormir. Então, possivelmente, e é isso que você está relatando, você, no seu sono, né, você teve a experiência de estar trabalhando, de estar estudando, de estar também socorrendo aqueles que estão do outro lado. E possivelmente você foi preparada para tentar já ajudar esse senhor enquanto ele estava encarnado. E foi o que você fez. Você foi até lá ao apartamento e fez o que tinha que ser feito. Você ajudou. Ah, mas ele desencarnou. Ele iria desencarnar. Mas a sua ajuda ali pode ter facilitado o desencarne dele. Assim como quando você já começou a ajudar no plano espiritual. Então, isso até é bacana de você ter falado, para a gente se atentar que a gente tem também possibilidades de trabalho, possibilidades de estudo quando vamos dormir. Aí fala assim, mentor amigo meu, me leva para trabalhar, me leva para fazer socorro, que nem você é socorrista. Eu quero socorrer do outro lado. E vai que vai. Parabéns. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bacana, gente. Muito bacana mesmo. Muito, muito. Mais alguém, meus amores? O Rê, posso dar continuidade? Eu quero só agradecer antes pela oportunidade e uma palestra. Quero agradecer também a todos que, de alguma forma, cooperaram aqui. Regina, tá abaixo o seu áudio. Eu gostaria só de agradecer, Edson. Foi uma palestra muito edificante. Tá? Muito obrigada. Obrigada a todos também que participaram, que nos ajudaram. Mônica? Edson, boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Flávio e a Cida. É a primeira vez que nós participamos, nós frequentamos o CEPA, né? Durante o período antes da pandemia, infelizmente, por enquanto não estamos fisicamente participando. Muito agradável a palestra, muito, muito edificante, muito elucidativa, e agradecemos e participaremos de todas as próximas, viu? Então, nós agradecemos de coração. Eu que agradeço aí a participação de vocês e fico até emocionado aqui de ver um casal junto. Isso é gratificante. Que Deus abençoe sempre vocês. Tudo que fazemos é junto, graças a Deus. Lindo, Ô, lindo. Edson. Parabéns. Edson, eu já estou reclamando com ele, já faz um tempo que ele participou do nosso curso, eu falo para ele que ele tem que ter uma distância, manter o distanciamento social, você entendeu? Mas os ciúmes não, rapaz, ele gruda na fitinha aí e não larga.
Não mesmo. Quer, né? Você quer, né? Mas, de certa forma, eu também gostaria aí de agradecer aí os pontos que você passou. É claro que o assunto ele é amplo, né? É muito inteligente. Quando a gente vai falar da mediunidade, principalmente da forma que as nossas casas elas tendem a trazer a educação mediúnica, né? Dentro das salas de aulas, que as pessoas possam, através desse mecanismo, que ele é divino, né? Ele deveria ser um mecanismo muito mais nas atividades do bem, mas, infelizmente, não é dessa forma que a gente a vê acontecendo, e não é de hoje, né? Como você mesmo falou aí, isso aí, quando o homem começou a se tornar o ser que é, a mediunidade dele já era aflorada, né? Muito bem. Eu fico muito feliz, muito agradecido. Realmente é um tema que a gente teria muito mais coisas para falar,